Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a regra do voleibol e estamos no capítulo 8. Hoje vamos falar sobre a autoridade do segundo árbitro. Quer ficar por dentro de tudo? Assista ao vídeo até o final. Então, bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros, jogadores, de técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, líbero do canal Caçador do Vôlei, e nós vamos começar logo depois da vinheta. Antes de começar, pedir aquele seu apoio para dar o seu like lá nos vídeos, se inscrever no canal se ainda não o fez e compartilhar os vídeos com seus amigos. Vocês também podem ajudar o canal dando o valeu em cada vídeo e também se inscrevendo no Seja Membro. Pessoal, as festas de fim de ano estão chegando, Natal e Ano Novo. A próxima segunda-feira vai cair dia 25, ou seja, dia de Natal. E a seguinte vai cair dia 1º de janeiro. Então, para não fazer um vídeo no Natal e no Ano Novo, eu vou passar esses vídeos para quinta-feira, dia 28/12 e dia 4 de janeiro. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Estamos no capítulo 8 da regra, vamos falar sobre o segundo árbitro, a sua localização e a sua autoridade durante a partida. Então, sobre o segundo árbitro, a sua localização. O segundo árbitro desempenha suas funções de pé, fora da quadra de jogo, próximo ao poste, no lado oposto e de frente para o primeiro árbitro. Então, aqui nós temos uma foto tradicional de um formato do primeiro árbitro e a mesa do apontador atrás do segundo árbitro, que é este aqui, que no caso sou eu mesmo. Esse é o layout tradicional. E como já falei para vocês algumas vezes, tem aquele layout diferente, onde a mesa do apontador fica atrás do primeiro árbitro e o segundo árbitro continua de frente para o primeiro, mas sozinho lá do outro lado. Mas esse layout não é o que consta na regra. Ele está sendo usado em algumas competições onde a Federação Internacional organiza. Agora vamos falar sobre a autoridade do segundo árbitro. O primeiro ponto da regra prevê o seguinte: o segundo árbitro é o assistente do primeiro árbitro, mas também tem sua própria competência. E caso o primeiro árbitro torne-se incapaz de continuar seu trabalho, o segundo árbitro deverá substituí-lo. E se vocês acham que isso não acontece, acontece sim. Na Liga das Nações, em Rimini, em 3 partidas teve que ter substituição do árbitro, ou do primeiro árbitro ou do segundo árbitro. Nessas grandes competições tem o árbitro reserva, então facilita tudo. Se o primeiro árbitro tiver que sair, o segundo assume a posição do primeiro e o reserva vai para segundo. Se o segundo tiver que ser substituído, o reserva entra direto na posição do segundo árbitro. E no caso de não ter árbitro reserva, como é o procedimento? Então a gente tem que ver quando a partida tem juiz de linha, 4 ou 2, e quando a partida não tem juiz de linha. Se não tem árbitro reserva e tem 4 juízes de linha e o primeiro árbitro teve que sair, o segundo passa para primeiro. Dos 4 juízes de linha, um vai passar a ser o segundo árbitro e vai tirar um juiz de linha e vai continuar só com 2. Se a partida tem 2 juízes de linha e o primeiro árbitro teve que sair, o segundo vai para o primeiro árbitro, um dos juízes de linha vai para o segundo e o outro sai da partida. A partida continua sem juiz de linha. E se a partida não tem juiz de linha, só tem primeiro e segundo árbitro, e o primeiro teve que sair por qualquer motivo, o segundo vai para primeiro, joga-se sem segundo árbitro e o apontador dá uma ajuda ali embaixo. Ou seja, é mais fácil quando tem árbitro reserva, né? A segunda autoridade dele fala o seguinte: ele pode, sem apitar, sinalizar as faltas fora de sua competência, porém não deve insistir na marcação destas junto ao primeiro árbitro. Então ele pode fazer um sinal discreto, mas não deve ficar insistindo nessa situação. E isso muda, gente, completamente. Agora os árbitros nas grandes competições estão usando o microfone. Então é mais fácil fazer essa comunicação, duplo contato, 2 toques, condução. Então vai e fala isso durante o jogo. Não precisa nem ficar fazendo esse sinal manual. Mas lembrando, ele passa a informação, mas ele não pode insistir nesse tipo de falta. A terceira autoridade dele fala que ele controla o trabalho dos apontadores. Então, durante os tempos de descanso, quando tem uma substituição, quando tem algum problema, o segundo árbitro tem que ir junto ao apontador e ver se está tudo certo, se a marcação está certa, às vezes até também com problema de placar. Ele vai e controla o trabalho desses apontadores. A quarta autoridade fala que ele supervisiona os membros das equipes no banco e relata ao primeiro árbitro toda conduta incorreta.
Então, naquele layout tradicional que eu mostrei para vocês na foto, onde o banco de reserva está atrás do segundo árbitro, fica mais fácil dele escutar e controlar a disciplina, principalmente desses membros que estão ali, que são os membros da comissão técnica, e também pode ter jogadores sentados nesses bancos de reserva. Então, o segundo árbitro é responsável por isso. Tendo o árbitro reserva, aí já entra outra situação que não vamos entrar muito em questão nesse momento. A quinta autoridade fala o seguinte, que ele controla os jogadores na área de aquecimento. E se, por exemplo, os jogadores não estão dentro da área de aquecimento, estão totalmente fora, estão usando bola na área de aquecimento no momento que não é permitido, então ele tem que controlar essa área. E lembrando, quando tem árbitro reserva, muda totalmente essa mecânica. A sexta autoridade fala que ele autoriza as interrupções, controla as suas durações e rejeita solicitações indevidas. Então aqui está basicamente falando sobre tempos de descanso e substituição. Ele controla toda essa parte. E se tiver alguma solicitação indevida, ele também vai ter que controlar essa situação. A sétima autoridade fala que ele controla o número de tempos de descanso e substituições de cada equipe e informa ao primeiro árbitro e ao técnico em questão o segundo tempo de descanso e a quinta e sexta substituições. Aqui está complementando o que foi falado no anterior, mas está indo um pouco mais além. Então ele tem que controlar o tempo de descanso, o número de tempo de descanso para cada equipe, e quando essa equipe já pediu 2 tempos de descanso, ele tem que informar para o técnico no final o tempo de descanso e também informa para o primeiro árbitro. E quando cada equipe faz a quinta e a sexta substituição, ele também informa para o técnico e também informa para o primeiro árbitro. Isso é de vital importância que ele controle para evitar situações de solicitação indevida e de retardamento de um pedido que não pode mais ser feito. A oitava autoridade fala que, no caso de contusão de um jogador, ele autoriza uma substituição excepcional ou concede um tempo de recuperação de 3 minutos. Então, gente, quando alguém se lesiona, não tem um tempo definido de recuperação, mas assim, dá-se um tempo, mas também não pode ficar muito tempo lá, senão o jogo vai ficar parado, não é interessante para o espetáculo. Então, o segundo árbitro é responsável de controlar esse tempo. E agora é um momento muito bom da gente entrar naquele nosso quadro. Você sabia? Então, Você Sabia de hoje vai falar sobre aqueles 3 minutos de recuperação que é dado para um atleta. Quando isso pode acontecer? Imagina que um jogador dentro de quadra se lesionou. Vai ter um tempo curtinho para ver se dá para recuperar ou não. Então, se esse atleta não pode ser substituído legalmente, se não pode ser substituído excepcionalmente, é dado para esse atleta 3 minutos para se recuperar e somente uma vez na partida. E quem vai controlar esse tempo vai ser o segundo árbitro. E a nona autoridade fala que ele verifica as condições do piso, principalmente na zona de frente. E durante a partida, ele também verifica as bolas para que sempre preencham as condições regulamentares. E a última autoridade dele fala o seguinte: para a FVB, Federação Internacional de Voleibol, competições mundiais e oficiais, os deveres registrados na regra 24.2.5, e na verdade a concordância ficou muito boa e não, né? São realizados pelo árbitro reserva. Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, a autoridade do segundo árbitro. Na semana que vem, dia 28 de dezembro, eu vou falar sobre as responsabilidades do segundo árbitro. Agora vamos para o quadro Homenagem do Dia. E os homenageados de hoje são os árbitros que participaram do CBS, Campeonato Brasileiro de Seleções, Sub-16 Feminino, Divisão Especial, em 2023, neste ano, lá em Saquarema. Vamos aos árbitros: Adalberto Dias, do Mato Grosso; Adalto Martins, do Pará; Arthur Felipe, de Santa Catarina; Christian Herpich, do Rio Grande do Sul; Daniel Mício, do Paraná; Leonardo Teixeira, do Distrito Federal; Luiz Fernando, de São Paulo; Marcos Paulo, de Goiás; Patrícia Souza, de Minas Gerais. E os apontadores: Dijane Noronha, do Rio de Janeiro, e Ricardo Tostes, do Rio de Janeiro. E na foto vocês também vão ver o Valfran Braga. Ele é membro da Cobrave, da região norte, e estava comigo lá coordenando essa competição.
Então, para todos vocês, recebam essa singela homenagem do canal Caçador do Vôlei pelo brilhante trabalho prestado nessa competição. Espero encontrar com vocês em mais oportunidades pelas quadras do Brasil afora. Então, lembrando que o nosso próximo vídeo será dia 28 de dezembro, para a gente poder comemorar o Natal. E lembrando, gente, o Natal é uma data muito importante de confraternização, trocar presentes, mas o principal sentido é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso grande exemplo que viveu aqui na Terra. Um grande abraço a todos e até a próxima. Então, para todos vocês, receba essa singela homenagem do Caçanal. Então, para todos vocês, receba...